Sonhei que era uma borboleta, e quando acordei vi que era um homem. Agora não sei se sou um homem que sonhou ser borboleta, ou se sou uma borboleta que sonha ser um homem. Não te suponhas tão grande ao ponto de pensares ver os outros menores que ti. Até que o sol não brilhe, acendamos uma vela na escuridão. Se queres conhecer o passado, examina o presente que é o resultado. Se queres conhecer o futuro, examina o presente que é a causa. Para conhecermos os amigos é necessário passar pelo sucesso e pela desgraça. No sucesso, verificamos a quantidade e na desgraça, a qualidade. Exige muito de ti e espera pouco dos outros. Assim, evitarás muitos aborrecimentos. Aprender sem pensar é tempo perdido. Conhecer os outros é inteligência. Conhecer-se a si próprio é verdadeira sabedoria. Controlar os outros é força. Controlar-se a si próprio é verdadeiro poder. Para ganhar conhecimento, adicione coisas todos os dias. Para ganhar sabedoria, elimine coisas todos os dias. Quem conhece a sua ignorância revela a mais profunda sapiência. Quem ignora a sua ignorância vive na mais profunda ilusão. Não te preocupes com os que não te conhecem, mas esforça-te por seres digno de ser conhecido. Pensar sem aprender torna-nos caprichosos, e aprender sem pensar é um desastre. Ao examinarmos os erros de um homem, conhecemos o seu caráter. Quem não conhece o valor das palavras não saberá conhecer os homens. O mestre disse: não é grave se os homens não te conhecem. Grave é se tu não os conheces. A bondade em palavras cria confiança. A bondade em pensamento cria profundidade. A bondade em dádiva cria amor. Quem conhece os outros é sábio. Quem conhece a si mesmo é iluminado. Aquele que tudo julga fácil encontrará muitas dificuldades. Aprender sem pensar é esforço vão. Pensar sem nada aprender é nocivo. Conhecer os outros é sabedoria. Conhecer-se a si próprio é sabedoria superior. O homem que fica no alto da colina com a boca aberta esperará um longo tempo até que um pato assado caia nela. Nada é bastante para quem considera pouco o suficiente. O saber é saber que nada se sabe. Este é a definição do verdadeiro conhecimento. Antes de entrar numa batalha, é preciso acreditar naquilo pelo qual se está lutando. Qualquer um pode julgar um crime tão bem quanto eu, mas o que eu quero é corrigir os motivos que levaram esse crime a ser cometido. Examina bem os teus pensamentos, e se os vires puros, puro será também o seu coração. Aquele que aprende, mas não pensa, está perdido. Aquele que pensa, mas não aprende, está em grande perigo. Quando encontramos pessoas de valor, devemos pensar em como podemos ser iguais a elas. Quando, ao contrário, encontramos pessoas sem caráter, devemos nos voltar para o nosso interior e examinar o que se passa lá dentro. Que nos façam mal e nos roubem, não há problema, a não ser que fiquemos pensando nisso. Quando vires um homem bom, tenta imitá-lo. Quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. Se queres prever o futuro, estuda o passado. Ainda não vi ninguém que ame a virtude tanto quanto ama a beleza do corpo. Eu não procuro saber as respostas, procuro compreender as perguntas. Não são as ervas más que afogam a boa semente, e sim a negligência do lavrador. O homem superior atribui a culpa a si próprio, o homem comum aos outros. De nada vale tentar ajudar aqueles que não se ajudam a si mesmos. Querem que vos ensine o modo de chegar à ciência verdadeira? Aquilo que se sabe, saber que se sabe. Aquilo que não se sabe, saber que não se sabe. Na verdade, é este o saber. Há 3 métodos para ganhar sabedoria. Primeiro, por reflexão, que é o mais nobre. Segundo, por imitação, que é o mais fácil. E terceiro, por experiência, que é o mais amargo.
Não importa o quanto você vá devagar, desde que não pare. Existem coisas que são tão claras que não as percebemos. Certa vez um homem ignorante saiu com uma tocha na mão procurando fogo. Se ele soubesse o que era o fogo, teria cozinhado seu arroz bem mais cedo. Deves ter a cabeça sempre fria, o coração sempre quente e a mão larga. Se você tem uma laranja e troca com outra pessoa que também tem uma laranja, cada um fica com uma laranja. Mas se você tem uma ideia e troca com outra pessoa que também tem uma ideia, cada um fica com duas. O que o homem conhece nem sempre se compara com o que ele não conhece. O homem de bem exige tudo de si próprio. O homem medíocre espera tudo dos outros. Quem conhece os outros é inteligente. Quem conhece a si mesmo é iluminado. Quem vence os outros é forte. Quem vence a si mesmo é invencível. Conhecimento real é saber a extensão da própria ignorância. Todo aquele que diante de um ganho eminente pensa em igualdade, aquele que diante do perigo está preparado para sacrificar sua própria vida e aquele que não esquece um velho acordo independentemente do tempo em que ele foi firmado, esse deve ser reconhecido como alguém completo. Amar os homens é a essência da convivência. Conhecer os homens, a essência da sabedoria. Aquele que conhece o outro é inteligente. Aquele que conhece a si mesmo é sábio. Aquele que conquista o outro tem força. Aquele que conquista a si mesmo é poderoso. Aquele que controla a si mesmo tem força de vontade. Aquele que se satisfaz é rico. Aquele que não perde seu posicionamento é durável. Aquele que faz não morre em vida. Preocupa-se com o que os outros pensam e você será sempre prisioneiro deles. Estudo sem pensamento é trabalho perdido. Pensamento sem estudo é perigoso. Delicadeza nas palavras gera confiança. Delicadeza no pensamento gera profundidade. Delicadeza no doar-se gera amor. Aquele que sua força conhece e sua fraqueza esconde, vale um império. Aquele que conhece os outros é sábio. Aquele que se conhece a si próprio é iluminado. Observe seus pensamentos, eles se transformaram em palavras. Observe suas palavras, elas se transformaram em ações. Observe suas ações, elas se transformaram em hábitos. Observe seus hábitos, pois eles se transformaram em caráter. Observe seu caráter, pois ele se torna o seu destino. Porque acredita em si mesmo, ele não tenta convencer os outros. Porque está contente consigo mesmo, ele não precisa da aprovação dos outros. Porque ele aceita a si mesmo, o mundo inteiro o aceita. Devido ao homem ter tendência para ser parcial para com aqueles a quem ama, injusto para com aqueles a quem odeia, servil para com os seus superiores, arrogante para com os seus inferiores, cruel ou indulgente para com os que estão na miséria ou na desgraça, é que se torna tão difícil encontrar alguém capaz de exercer um julgamento perfeito sobre as qualidades dos outros. És jovem durante alguns anos, mas podes ficar imaturo a vida toda. Quem conhece os outros é sabido, mas quem conhece a si mesmo é sábio. Eis porque o sábio age pelo não agir e ensina sem falar. Aceita tudo o que lhe acontece. Produz tudo e não fica com nada. O sábio tudo realiza e nada considera seu. Tudo faz e não se apega à sua obra. Não se prende aos frutos da sua atividade. Termina a sua obra e está sempre no princípio, e por isto a sua obra prospera. O homem pequeno pensa que pequenos atos de bondade não trazem nenhum benefício e não os pratica, e que as pequenas ações do mal não fazem mal e não se abstém delas. Consequentemente, sua maldade se torna tão grande que não pode ser escondida, e sua culpa tão grande que não pode ser perdoado. Servir e ser servido são pregas de uma mesma roupa. Vida verdadeira é como a água, em silêncio se adapta ao nível inferior, que os homens desprezam. Dentre aqueles que respeitam o pai, a mãe e os irmãos, são poucos os que realmente desobedecem aos próprios superiores, e ainda não se viu um homem que, não querendo desobedecer aos superiores,
provocasse desordem. Para o Senhor, tudo isso é fundamental. De fato, é a partir disso que nasceu a norma. O respeito para com os pais e os irmãos é a base da superioridade.